Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 ao amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio do programa Sensibilidade. Estamos começando mais um programa. Gratidão a você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez. Hoje, Estênio Fusaro, ele vai falar de juventude espírita, ele está em Ilha Solteira. Estênio, gratidão, obrigado por estar aqui junto com a gente, Estênio. Eu que agradeço o convite, Damião. Espero que a gente possa ter uma conversa bem produtiva aí, tá certo? Certo. Vamos começar do básico aqui, para quem está chegando aqui no programa Sensibilidade, se pergunta, Estênio Fusaro. Então, Estênio Fusaro por Estênio Fusaro. Fala um pouco de você para a gente. Bom, mas meu nome é Estênio, né? Inspirado ali no ator Estênio Garcia. Na época que eu nasci, estava passando Carga Pesada na Rede Globo. Então foi um papel bastante marcante ali. Meus pais gostaram do nome do ator e colocaram para mim, né? Tenho meu irmão Estevão também, o irmão mais velho. Nós somos daqui de Ilha Solteira e somos uma família de berço espírita, né? Da parte do meu pai, principalmente, todo mundo é espírita, e eu nasci nessa família de berço espírita mesmo. Meus pais, por exemplo, se conheceram dentro do centro espírita. Então, mesmo tendo pouca idade, né, eu tô com 23 anos no momento, eu sou espírita há 23 anos, né? Então, eu acredito que tem pessoas de mais idade que eu que talvez não tenham o mesmo tanto de doutrina do que eu tenho, né? Mas enfim, eu sou palestrante espírita. Até pouco tempo atrás estava como coordenador da Mocidade Espírita do Centro Espírita Amor e Luz, daqui de Ilha Solteira, o CEA Luz. Acabei me desligando por motivo profissional. Atualmente eu curso mestrado acadêmico em Engenharia Mecânica, aqui na Unesp de Ilha Solteira. E aí, por esse compromisso da faculdade, acabei me desligando, não estava conseguindo dedicar tanto tempo para isso, né? Até a entrevista do Orson eu ainda era coordenador, então aí depois eu acabei me desligando um pouquinho. Mas acredito que, resumidamente, é isso. Sou um jovem espírita. Opa, e o jovem espírita. E o Orson, né, conversando comigo ali, falou, Damião, você já falou com o Estênio? Eu falei, não, precisa falar com o Estênio, trazer o Estênio aqui para a Rádio Boa Nova para falar um pouco desse tema. Então, vamos contar um pouco, né? É legal, Estênio, toda essa história. E aí, só para o amigo ouvinte aí que está nos acompanhando no YouTube, gente, ali a pessoa pegar período de férias ali para conseguir gravar com o Estênio, porque senão também a agenda não estava combinando. Agora, conta um pouco desse trabalho, já que você trabalhou muito tempo aí como coordenador, conta um pouco desse trabalho de juventude que acontece em Ilha Solteira. Você que é palestrante, vamos contar um pouco para a gente aqui, para quem está nos acompanhando, desse trabalho de doutrina espírita e juventude, Estênio. Certo. Bom, eu sou nascido aqui em Ilha Solteira, né? Porém, com 2, 3 anos de idade, a gente se mudou para Araçatuba e ficamos 10 anos lá. Então, eu acabei retornando aqui para Ilha Solteira apenas em 2014. Aí lá eu terminei o ensino fundamental, ensino médio e, por fim, entrei na faculdade e fiquei por aqui mesmo, né? Para fazer engenharia mecânica. Só que, apesar dessas idas e vindas, eu sempre frequentei o centro espírita e, assim, com atividades direcionadas, né? Lá em Araçatuba é um núcleo muito, muito interessante na parte espírita, tem diversos centros, né? E grande parte das estruturas do centro espíritas, elas são voltadas para esse ramo da juventude, numa proposta de escola. Então, é bem forte lá, isso é bem legal. Eu gosto particularmente dessa estrutura, em que você vai passando ali por etapas, né? Então, vai avançando de sala, troca a professora. Então, tem toda uma lógica de escola mesmo, né?
E eu sempre fui educado ali nesse sistema. Quando vim aqui para Ilha Solteira, a lógica é um pouco mais diferente. Aqui as mocidades costumam fazer como se fossem mesas redondas, né? Então, faz uma mesa redonda, discute um tema, conversa um pouco, estuda dentro das obras básicas. E eu fui pegando um pouco desses dois modelos, né? E construindo aquilo que eu achava que deveria ser uma mocidade ideal, vamos dizer assim, né? Inicialmente cheguei já querendo trabalhar, né, mexer um pouco, sofri um pouco de resistência por parte do pessoal mais antigo, né, da doutrina, acreditando que pela pouca idade talvez eu não teria capacidade de passar os conhecimentos, de conversar com os jovens numa linguagem apesar de informal, que pudesse passar todos os conceitos que eles precisavam para o desenvolvimento, mas isso só no início, né? Depois eu consegui vencer um pouco essa resistência, provando que eu realmente conhecia das coisas e teria essa capacidade de coordenar uma mocidade, né? Passei por diversos centros espíritas, tanto lá em Araçatuba quanto aqui, que tem dois, né, principalmente. Então, frequentei vários lugares e acabei virando coordenador, por fim, agora no CEALUZ. Isso eu tinha 18, 19 anos, então foi no começo ali da pandemia, 2020, tinha 19 anos. E assumi a turma de mocidade, sempre buscando aí mesclar esses sistemas dos quais eu participei, né? Então, tentando fazer esse sisteminha de escola, mas é muito difícil, sabe? Muitas vezes os pais não entendem qual que é a estrutura que a gente quer seguir, acreditam que a gente é babá dos filhos, e, bom, eu não tenho filhos ainda, não pretendo ter por um longo período ainda tenho muita coisa para resolver. Eu não vou ser babá de criança com 23 anos, né? Então, é um pouco difícil de adequar essa proposta, mas a gente foi levando até onde deu, vamos dizer assim. Vamos ampliar um pouco mais isso, né? Ok. Porque você tava falando de cara, é interessante, né? Esse momento quando você falou da linguagem, né? De Uhum. chegar, a primeira barreira é enfrentar a barreira do centro com a linguagem. Será que ele Sim, tem esse conhecimento? Será que ele tem essa bagagem? E aí você traz essa realidade dos pais, né? Vamos ampliar um pouco, porque são dois momentos ali, quer dizer, primeira barreira duas ali de barreiras, né? você. É a primeira barreira interna de falar, pera um pouquinho, será que ele tem a bagagem? Será que ele, com esses. Na época, 19 anos, ali sabe o que ele está falando? Sim. E aí, esse outro grande desafio, que são os pais, para esta educação, para esse trabalho da juventude espírita. Vamos ampliar mais para a gente isso aí. Perfeito. Bom, dessa primeira parte, né, da barreira mais da linguagem, eu tive bastante sorte aqui dentro do CEALUZ, né, do Centro Espírita Amor e Luz, de ter uma equipe por trás, uma diretoria e também da parte de evangelização, né, as professoras, coordenadoras ali, de ter essa visão de que, não, esse rapaz pode assumir tranquilamente uma turma de mocidade, ele sabe do que ele está falando, então houve essa recomendação, né, se eu quisesse assumir, se eu pudesse assumir, que eu teria essa condição, né, pela Mel, que atualmente a gente tinha trocado, né, ela estava como mocidade, aí eu cheguei para ter aula com ela, daí assumi a mocidade e ela foi para pré-evangelização, né, para pré-mocidade, perdão, que aí é a turma um pouco mais velha, assim, de evangelização. E eu assumi os mais velhos, né. Então, tive esse apoio dentro do centro. Eu falo da barreira, mas eu estou falando da barreira de uma maneira geral, de todos os centros espíritas que eu passei. Mas aqui no CEALUZ, realmente, eu consegui ser abraçado ali. Entenderam a proposta, entenderam que eu tinha essa capacidade, e eu pude assumir, então, finalmente, essa turma e tal, né? Então,
De que maneira, né? Sempre participando das aulas. Então, como jovem ativo da mocidade, tinha perguntas eu respondia, tinha estudos dirigidos que às vezes me permitiam coordenar, eu fazia também, participava de outros estudos da casa, então já frequentava grupo de estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos com os adultos, então fui avançando dessa maneira, demonstrando interesse, e finalmente enxergaram, né, que eu poderia assumir isso sem maiores problemas, né. Então a barreira que eu falo inicialmente aí do centro espírita são de outras casas, de outras diretorias, que a gente não pode julgar, né, tem pessoas mais velhas que trabalham de uma maneira, não tem como a gente impor um tipo de linguagem mesmo, né, e eu falo linguagem porque, querendo ou não, mesmo estudando bastante, eu tenho uma linguagem mais informal. Eu sou jovem, converso com jovens o dia inteiro e eu sei quais são os tipos de problemas que o jovem atual passa, né? E que ele quer saber, ele quer discutir. Tem muitas coisas, às vezes, que não passam pela cabeça do jovem nesse momento. Eu vou falar de fenômenos mediúnicos muito específicos, assim, que essa criança, esse jovem ali, ele não está interessado em saber no momento, por exemplo. Às vezes ele quer saber de uma parte mais moral da doutrina, algum dilema ético que ele tem que passar ali no dia a dia dele, e eu tenho essa sensibilidade de enxergar o que eu devo tratar com esse jovem, o que ele realmente quer saber, o que ele espera do centro espírita, né? E fui enxergado nesse aspecto. Na segunda barreira, que eu falo que são dos pais, já é algo um pouco mais recente. E eu conversei bastante isso com o Orson na entrevista que fiz com ele também, no outro programa, a respeito dessa falta de educação, entre aspas, né, dos pais para a evangelização espírita. Os pais de hoje não entendem o propósito de uma evangelização espírita. Primeiro que eles acham que é opcional, né? Usa a desculpa do livre-arbítrio. Ah, o livre-arbítrio. Né? Então, o livre-arbítrio é uma desculpa muito forte que eles usam para não levar os filhos para serem educados dentro de um ambiente do centro espírita. Então, quando ele quiser, ele vai. Eu vou deixar ele crescer e aí assim que ele decidir qual é a religião que ele quer seguir, ele começa a seguir. E não é assim. O jovem precisa passar pela experiência. E você que é pai tem que mostrar para ele alguma coisa. Não adianta. Eu tinha o interesse de ir em reuniões do centro espírita, participar de estudos, mas no começo não era assim. Meus pais me levavam na marra. Certo jovem quer levantar 8, 9 horas da manhã num domingo e ir no centro espírita. Não é a atividade principal que ele quer fazer. Mas ele tem que ser exposto a esse tipo de situação e para ver se ele pega gosto, né? A gente só come comida que a gente experimenta, né? Se eu nunca experimentar, eu nunca vou comer. Então, essa foi a lógica que eu fui educado, e muitos pais não entendem isso. E quando entendem que é importante, que o filho tem que ir, outros delegam a função da educação para o evangelizador ou para o professor dentro da escola mesmo. Acredita que aquela pessoa que está com o filho dele é responsável pela educação do filho. Então, se o filho tem problemas na rua, tem problema na escola, ele vai perguntar para mim o que eu acho que ele deve fazer com a educação do filho dele. Não é por aí, gente. A gente dá a parte da educação moral, a gente fala sobre boas maneiras, bons costumes, a gente fala da moral espírita, da moral cristã, de fazer ao outro apenas aquilo que a gente gostaria que fosse feito conosco, porém eu não sou o pai da criança, eu não tenho esse papel de educação que um pai e uma mãe têm, que a família tem. A gente fala pai e mãe, mas a gente tem famílias não tradicionais, né, em que as crianças não são especificamente educadas pelo pai ou pela mãe. Mas eu não faço parte da sua família, eu não tenho o papel de educar o seu filho. Então essa segunda barreira também é complicada de vencer, e ultimamente tive alguns embates com alguns pais
que não aceitavam esse tipo de situação, onde já se viu dizer que o meu filho é obrigado a vir para a sala da mocidade ou da evangelização. Obrigado ele não é, né? Não posso obrigar ninguém a nada, mas se ele está no ambiente do centro espírita e tem um conteúdo direcionado para ele, por que é que esse jovem vai ficar no salão assistindo palestra? Por que é que esse jovem vai direcionar para atividades que não são feitas para ele? A gente tem um embasamento por trás, a gente estudou, a gente faz reuniões direto para combinar quais são os temas que vão ser tratados, datas importantes que a gente tem que citar, e os pais parece que não valorizam muito isso, né? Estou generalizando, mas que fique bem claro que não são todos. Tive contato também com pais maravilhosos que entenderam o processo, entenderam a proposta e colaboraram muito, né, durante essa minha passagem ali pela coordenação da mocidade. Tenho como verdadeiros amigos mesmo, e sou amigo dos filhos também por ter passado por essa experiência. Mas são duas barreiras difíceis de transpor. E aí, Stênio, você traz um dilema que a gente vê no dia a dia da nossa existência, que quantos e quantos pais, né, transferem toda essa responsabilidade da educação para a escola, né? Já começa daí. Não, a escola é que vai educar o meu filho. E a educação vem de berço, é aquilo que você estava Vem de dizendo. berço. Você tem que educar o seu filho em casa, porque não dá. E aí, a hora que você vê, a hora que você traz essa realidade para a doutrina espírita, quer dizer, se repete a história. Se repete. A escola tem que educar e o centro espírita tem que. Gente, aí não tem evangelho no lar, não tem nada. Porque os pais acham que você, o evangelizador, o coordenador, é quem vai educar essas crianças dentro da doutrina espírita. Ô, Estênio, que luta! Nossa, Estênio, eu pensei complicado. Que a coisa fosse só universal, não, mas dentro da doutrina também, Estênio. Eles não enxergam que talvez, assim, bom, pelo menos aqui, né, quando eu participava, a evangelização, a mocidade, é 1 hora ao longo da semana. Então, será que 1 hora em uma semana, que tem 24 horas vezes 7 horas, será que 1 hora é suficiente para eu educar o filho de alguma pessoa? Alguma conta não fecha. A maior parte do tempo, ele está com a família. Né? Então, essa educação realmente vem de berço e não é responsabilidade do evangelizador. A gente está ali para passar realmente conceitos morais, conceitos éticos, doutrinários também, explicando como é que as coisas funcionam de acordo com a nossa visão espírita, né? Mas quando começa a ter problemas na rua, começa a ter problemas, aí, não, Estênio, vem aqui, vamos conversar, porque o fulaninho tá fazendo tal coisa, e eu acho que você tem que me ajudar a resolver o problema. É complicado. Já passei por essa situação já. Por incrível que pareça, já passei por essa situação, de ser enquadrado por pai, por mãe, achando que eu tenho alguma responsabilidade com a educação do filho dela. Mas é isso aí. É um grande, é um desafio, né? É todo esse trabalho. E aí, a hora que você até citou, né? A desculpa do livre-arbítrio. E a gente né? A gente vai um pouco além, né? A gente pegar aí até o próprio filme, o Nosso Lar 2, né? Você acaba que a gente conseguindo, Wagner retratou bem ali, né? Tão bem essa história, né? De repente você parar e falar, sabe, alguém é culpado e esse alguém nunca está na frente do espelho, né, Estênio? Sim. Sempre é o outro, né, Estênio? Sim. A impressão que é uma intenção de minimizar a própria responsabilidade, né? Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas, isso eu incluo jovens, adultos, em geral, que realmente não querem assumir responsabilidade, não querem assumir responsabilidade por aquilo que dizem, por aquilo que fazem,
e por aquilo que colocam no mundo também. Não querem assumir a responsabilidade pelos seus filhos, não querem assumir responsabilidade pela educação dos seus filhos. E nós, como espíritas, entendemos a missão dos pais. Tem pelo menos umas 3 ou 4 perguntas só no Livro dos Espíritos falando a respeito dessa missão dos pais, que dá a impressão que o pai espírita nunca leu essas perguntas, não entende qual que é seu verdadeiro papel e acha que pode sair delegando responsabilidades para as outras pessoas, né? E esse eu acredito que atualmente, né, é o grande problema da evangelização e da mocidade espírita, né? Porque esses pais também, falando do ponto de vista do adolescente, do jovem, não conseguem enxergar que um adolescente não é um adulto. Ele não está pronto para assumir responsabilidades, que quem tem que assumir são os pais. Então ele acha que é o centro espírita que tem que fazer alguma atividade diferente para chamar a atenção do jovem. Muitas casas espíritas pensam isso também, diretorias pensam isso, que não, você tem que fazer alguma coisa diferente, tem que fazer uma brincadeira, tem que pôr uma música, tem que fazer um teatro. Realmente, a gente tem essas atividades. Só que quando a gente propõe, não tem adesão da família, não tem adesão de público. E aí, como é que a gente vai continuar fazendo? E outra, o estudo tem a parte lúdica, tem a parte descontraída, mas tem a parte séria que é necessária também. Sentar, ler o livro, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, discutir os ensinamentos morais ali expostos, e não é só brincadeira, só oba-oba. Então não é responsabilidade do evangelizador também fazer nada diferente para atrair o seu filho. Você tem que levá-lo até o centro espírita. Ele não vai pegar o carro, entrar no carro, domingo, 8, 9 horas da manhã, e ir para o centro espírita. Ele não vai fazer isso sozinho. Ele não vai pegar a bicicletinha dele. Aqui em Ilha Solteira se usa muita bicicleta, mas ele não vai pegar. Domingo de manhã ele vai ficar dormindo, se você deixar. Então, tem esse ponto também de os pais, além de não enxergarem a importância do estudo, também não conseguem enxergar que o seu filho, adolescente, criança, não é um adulto. Ele não está pronto para assumir as responsabilidades dele. Então, você que tem que assumi-las por ele. Leve seu filho ao centro espírita, leve para evangelização, não poupe seu filho desse tipo de conhecimento. Eu apesar de ter me desligado da mocidade, como eu comentei, mas ainda me considero parte integrante desse movimento de juventude espírita, digo, nós temos preparo para acolher o seu filho. Nós temos materiais didáticos, nós temos diversos estudos que a gente faz para poder melhor atender o seu filho, para poder melhor responder as questões que talvez você, como pai, não tenha respostas, mas a gente pode te ajudar com isso. Então, o centro espírita ou o espiritismo não é uma jornada individual. A família tem que estar junto desse processo, né? E os casos em que a família não está presente são exceções, né? A gente não pode tornar da exceção a regra. E aí, você falou uma outra parte que eu queria trazer aqui, que é aqueles que estão nos acompanhando. A gente está falando aí de pais, de filhos, e aí para os filhos. Aí o filho para e vai lá para o centro espírita. E aí você comentou dos temas. Você que trabalhou aí em Araçatuba, em Ilha Solteira. Sim. Essa parte, para quem pratica, até quem está, o jovem que está nos acompanhando agora, fala, mas e os temas? Quais são os temas ideais aí para aqueles que estão querendo até implantar a juventude nos seus centros espíritas? Quais temas tratar, Eustênio? Bom, uma excelente pergunta, Damião. Durante todo esse tempo, eu nunca fugi das obras básicas. Nunca fugi das obras básicas. Então, mesmo que eu fosse tratar um tema que talvez não tem lá no índice remissivo das obras, especificamente aquele tema que eu quero tratar, eu sempre puxo para o tema. Vou dar um exemplo, por exemplo, que me veio à memória agora,
um aluno uma vez começou a perguntar, tinha acabado de estourar aquela guerra da Ucrânia, né? E começou a perguntar a respeito da guerra, qual que era a visão espírita disso, por que que Deus permite que haja guerra. E eu falei, bom, é um excelente tema para a gente tratar aqui, vou estudar e trago na semana que vem. E a gente fez uma aula inteira sobre lei da destruição. Então a gente pegou ali as leis morais, né? Então, que é o estudo basiquinho ali, é o beabá do Evangelho segundo o Espiritismo, é falar das leis morais, né? Então, comecei primeiro pela lei de destruição para poder responder a dúvida desse aluno, né, desse jovem, mas depois a gente já ganhou vários outros temas, que aí as outras 9 leis a gente falou nas aulas subsequentes. Então, eu acredito que um bom início para quem quiser implementar a juventude até perdão, a mocidade, e quem quiser implementar também a evangelização infantil, né, as leis morais são um excelente ponto de partida. Obviamente que dependendo da faixa etária a gente vai ter que dar uma filtrada nesses conteúdos, porque é muito difícil você falar, por exemplo, para uma criança pequena, né, que a destruição é necessária, né, especificamente falando da lei de destruição. Talvez eles não tenham discernimento de entender que faz parte do processo evolutivo, né? Então é um pouco difícil de explicar isso para os menores. Mas a gente pode falar para eles, por exemplo, dos desastres naturais, que é a natureza em movimento, que coisas precisam morrer para que novas coisas nasçam, o ciclo da vida. Então dá para a gente adaptar para outros aspectos, né? E também falar da parte moral, porque mesmo falando da lei da destruição, que a destruição é necessária para a reconstrução, a gente tem que condenar a guerra, a gente tem que condenar a violência e explicar que o último caso em que se chega a essa violência extrema que é uma guerra foi justamente porque várias outras barreiras anteriores, morais, falharam. Nós, como humanidade, falhamos. Então, são assuntos muito filosóficos, mas que estão bem contidos dentro das leis morais. Então, a minha recomendação é começar por aí. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e direciona para esse estudo das leis morais até chegar, por fim, naquilo que é o nosso foco principal da doutrina, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, um bom espírita, mesmo que não tenha lido todas as obras, mesmo que não saiba a fundo questões técnicas a respeito da doutrina, de como funciona o processo reencarnatório, como funciona a mediunidade, os tipos de mediunidade, o bom espírita, se ele sabe o que é a lei de justiça, amor e caridade e aplica no seu dia a dia, ele não precisa saber mais muito do que isso, né? E é interessante, né? Você ele aplica, né? Colocar em prática. Agora, Isso. me diga uma coisa, né? Me diga uma coisa. Você percebe? Eu percebi por esse primeiro tema que você trouxe, né? Falando das leis morais, mas você estava trazendo o tema da guerra, quer dizer, assim que estava estourando, quer dizer, para o jovem aquela resposta imediata, é para as Sim. coisas que estão, é o mundo que está acontecendo. E aí, trazendo, que está dentro. E aí, as respostas de Kardec, na hora que ele fala, vai trazendo todas as explicações, né, sobre a guerra das leis morais. Quer dizer, é aquilo, é trazer dentro desses temas atuais a doutrina espírita, e aí, exemplo claro que você deu das leis morais, né, Estênio? Com certeza. Às vezes eles me pegam também com que a gente chama das trends, né? Que às vezes aparece algum vídeo nessas redes sociais mais rápidas, né? O TikTok, por exemplo, o Reels do Instagram. Às vezes aparece alguma coisa relacionada à religião que talvez eles venham me perguntar. Pontuar um tema aqui, por exemplo, que aconteceu recentemente. Perguntaram para mim a respeito do Jesus ortodoxo. E aí eu falei, que diacho que é o Jesus ortodoxo, né? E aí eles me mostraram um vídeo, era do TikTok, falando a respeito da visão do Cristo dentro da igreja ortodoxa.
E aí a aula virou uma aula de história, porque aí eu fui falar de Império Bizantino, da Igreja Ortodoxa, essa formação da igreja, quais são as diferenças para a Igreja Católica e qual a diferença de tudo isso que eles acreditam para o que a gente acredita dentro do centro espírita. E é um tema de rede social, é algo que viralizou ali no TikTok e esses jovens começam a compartilhar entre si, e muita desinformação também é passada nesses meios, né? Então, aí sim eu acredito que é o papel do evangelizador, a responsabilidade de desmentir certas informações que a rede traz ali de maneira muito rápida e que às vezes passa por esses jovens sem um filtro, né? Não estou condenando as redes de maneira alguma, né? Senão esse tema nem existiria se eles não tivessem as redes. Né? Foi um tópico para uma aula que deu certo da gente comentar, apenas desmistificando essa situação, né? Mas eles trazem esses temas para a gente e a gente tem que ter a sensibilidade de entender que para ele aquilo é importante, aquilo é relevante no dia a dia dele, porque ele vai conversar com outros jovens a respeito daquele tema, e se a gente passar uma visão errada, né, daquilo que seria a interpretação espírita, essa visão vai ser reproduzida. Né? Então, sempre os temas que eles trazem eu procuro estudar, tento jogar à luz da doutrina, vejo se já foi comentado algo a respeito por autoridades espíritas, né, por expoentes aí da doutrina, e depois devolvo para eles, né? Mas eles sempre estão trazendo temas do dia a dia deles e a gente tem que ter essa sensibilidade aí de pegar esse tema no ar e tentar discutir. E é a realidade, né? Porque se na verdade ele está vivendo, e aí aquilo que você comentou, né, Estênio, como é importante quando a gente consegue parar e trazer, espera um pouquinho, vamos corrigir isso daí, porque é aí onde entra de novo, né? Aquelas coisas das pessoas pararem, estão passando porque recebeu, porque achou bonito, e aí não entendeu ali o que tem, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de poder colocar, né, dentro da doutrina, e aí aquilo que você comentou, né, passar a diferença. Olha, ele pensa assim, a doutrina espírita vê, porque você consegue clarear ou ampliar ainda mais o universo de tantos e tantos jovens, né, Estênio? Com certeza, são visões diferentes e que a gente tem que abraçar para realmente explicar para esses jovens que vão ter embates, vão ter pessoas com opiniões diferentes, e a gente tem que defender o nosso ponto com fatos, com coisas sólidas, né? Então, a gente vai conversando, eu vou lembrando dos tópicos, né? Teve um tópico também que me perguntaram por que é que os judeus não aceitam Jesus como sendo o Messias. Aí virou outra aula de história também, a respeito da linhagem da tribo de Judá, e que os judeus não aceitam que Jesus tenha vindo da tribo de Judá, porque a linhagem de José não é diretamente ligada a essa tribo de Israel. E aí eu explico para eles que a verdadeira linhagem do Cristo, que deriva da tribo de Judá, que faria ele ser um descendente direto do rei Davi, é através da linhagem de Maria. E é aí que os judeus não aceitam, porque tem um costume ali de considerar apenas a linhagem do pai. Né? E aí explico para eles dessa maneira, mostrando, os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, porque a linhagem de José não deriva da tribo de Judá, como dizia a profecia. Né? Então, são coisas assim que a gente tem que ter uma bagagem, tem que estudar um pouquinho, tem que ir atrás, mas são perguntas pertinentes que às vezes eles vão fazer para os pais e os pais não vão saber responder. Né? E aí me fizeram essa pergunta, fui, pesquisei, olhei, e aí você consegue falar, os judeus não acreditam por conta desse motivo. Mas é um motivo de se respeitar também a religião do outro, a crença do outro, aquilo que ele acredita, e numa eventual discussão pontuar os próprios argumentos. Né? Não tem problema nenhum a gente discutir, a gente debater,
mantendo-se o respeito, né, pela crença dos outros. E pela nossa também. E é interessante, em vários momentos você foi passando, né, Estênio, essa humildade de parar, às vezes as perguntas chegam e a gente não sabe, né? Não dá para parar e falar, Sim. pera, é aquelas histórias, não, eu sei, decora o livro. Meu, não é por aí, né? De repente até essa Né? humildade de falar, peraí, não sei, vou pesquisar e vamos conversar semana que vem. Porque aí você vem muito mais embasado, com muito mais, que aí sim podendo tirar outras dúvidas. Sim. Aí, de novo, é esse grande, gigante passo de ter essa humildade, hein, Estênio? E eles também, né? A gente propõe as discussões e eu falava para eles, né? Falou, ó, semana que vem eu vou trazer esse tema, tragam vocês também mais coisas. Não, tipo, não deixa só eu pesquisar, né? Porque às vezes se só eu pesquiso, eu vou direcionar a discussão para aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei, as minhas fontes. Né? Então eu falo para eles, tragam as suas fontes também, tragam coisas, vamos juntar os conhecimentos. Às vezes eles vão achar alguma coisa que eu não achei, que eu não consegui encontrar durante a minha pesquisa. Né? Isso engrandece ali o debate. Então, essa união desse ambiente, entre aspas, de escola, vamos dizer assim, como eu aprendi em Araçatuba, com essa proposta mais de mesa redonda que a gente tem aqui em Ilha Solteira, acho que foi muito esclarecedor ali para mim quando eu estava organizando esses pensamentos, né? Então tem que ter uma coordenação, tem que ter uma certa hierarquia. Eu estava ali nesse papel central ali do professor, vamos dizer assim, mas também observar os pontos que são trazidos por eles, né? Porque se eu sozinho for guiar a discussão, eu vou guiar com base naquilo que eu acho que deveria ser tratado naquele momento. E às vezes ele não quer saber naquele momento, às vezes ele quer saber de outro assunto. Quer dizer, é bacana isso, né? Essa troca, né? Que você tem essa experiência. E é importante isso que você comentou, né, Estênio? Dessa bagagem que você foi adquirindo, vai em Araçatuba, aí em Ilha Solteira, de colocar. E o bonito, aquilo que você mesmo disse, né? Desse exercício de você estar colocando em prática todo esse conhecimento, como você mesmo disse, você também é palestrante, quer dizer, agora Isso. essa correria que você está tendo com a agenda, mas isso é outra história, né? Mas é de colocar tudo isso, né? De exercitar, né? Todo esse conhecimento com aqueles que estão chegando na doutrina espírita, né, Estênio? Com certeza. É um papel realmente ali de se colocar no lugar desse jovem. A gente costuma ter um sentimento, né? Mesmo eu tendo uma idade próxima das deles, eu me incluo nesse sentimento que muitos psicólogos acabam taxando de juvenóia. Juvenóia é basicamente esse sentimento de aversão àquilo que é novo. Então, sempre a acreditar que a geração mais nova é imbecil e que, na verdade, aquilo que presta é aquilo que está aí há muitos anos e os costumes e as tradições. Eu, assim, respeito as tradições, respeito os costumes, procuro entender, procuro estudar, porém eu vejo nessa geração mais nova essa ânsia pelo conhecimento, e quando não tem esse suporte dos adultos em entender e direcionar essa curiosidade, eu acabo me colocando no lugar deles de ser calado, né? Da impressão que a gente está calando esse sentimento deles, calando essa vontade de saber, porque a gente acha que aquilo que nós queremos que eles estudem é mais importante, né? Então tem que ponderar um pouco os dois lados, né? Então, entender aquilo que eles querem saber, entender aquilo que eles têm curiosidade e direcionar para o caminho correto, né? Então, se ele tem alguma dúvida moral, por exemplo, de algo que ele deve fazer, eu vou procurar entender qual que é a origem desse sentimento, por que ele está com essa dúvida, esse questionamento, e direcionar para aquilo que eu acho que é a resposta correta, que vai estar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a questão é um pouco mais filosófica, se ele quer saber a respeito da estrutura espiritual,
e como funcionam as coisas do lado de lá, né? Já direciono ali para um livro dos Espíritos, direciono também para o Céu e Inferno também, que é uma obra que recentemente eu comecei a ter um contato maior, que explica muita coisa. É justamente assim um papel de direcionar para as fontes certas, né? E as fontes certas, grande parte delas vai estar tudo que a gente quer saber dentro das obras básicas. Dificilmente vai estar fora daquilo ali. E quando está fora, normalmente tem alguma referência que a gente pode trazer de novo para o Pentateuco ali e não foge muito daquilo. As obras são bem fechadinhas nesse sentido. Estênio Fusaro, Estênio, eu já olho para o tempo aqui, nossa, como passa, temos 5 minutos finais. Eu queria ver, você que está aí nos acompanhando pela Rede Boa Nova de Rádio, no YouTube Tatiana Benites, estamos com o jovem espírita Estênio Fusaro, falando aqui de juventude espírita aqui no programa Sensibilidade. Eu deixo esse espaço, temos aí os 5 minutinhos para que você possa deixar a sua mensagem daquilo que você acredita para aquele que nos acompanhou aqui no Sensibilidade, na Rede Boa Nova de Rádio. Eu, Estênio Fusaro. Bom, mais uma vez, agradecer pelo convite. Se eu puder deixar um recado final dentro desse tema de juventude espírita, é um recado que é quase um pedido, eu implorando aqui: levem seus filhos, seus netos, sobrinhos, aquele que está dentro do seu ambiente familiar, para o centro espírita, para o ambiente espírita, para a evangelização, para a mocidade, e acompanhe o estudo. Não é só levar também, acompanhe esse estudo, acompanhe o que ele está aprendendo, acompanhe aquilo que ele deseja saber, porque isso é realmente o papel de assumir a responsabilidade de ser educador, de ser pai, né? O papel da educação é da família. Então, quando a gente fala de educador espírita, ou educador dentro da escola também, é um termo que não condiz com aquilo que é a realidade. A educação vem de casa, a educação vem de berço. A gente está ali para ensinar e complementar, mas a educação vem de berço. Então leve. Se você acredita no espiritismo, por que é que isso faria algum mal ao seu filho, ao seu neto, ao seu sobrinho? Se você acredita, se aquilo te faz bem, por que é que você está privando esse jovem que mora com você de participar disso também, né? Se você deseja o melhor para ele e aquilo faz bem para você, logo você acredita que aquilo deva fazer bem para ele também, né? É uma questão lógica ali. E com relação à parte mais moral, fugindo um pouco da parte de juventude espírita, vou puxar um pouquinho o que a gente falou a respeito das leis morais, né? O bom espírita não é aquele que leu todas as obras, o bom espírita não é aquele que sabe decor versículos da Bíblia, não é aquele que fala bonito. Apesar de eu ser palestrante e espírita, eu acredito que a palestra ela é uma das atividades menos importantes dentro de uma casa espírita, porque o que realmente guia, o que realmente engrandece o homem e o evolui é a parte moral e a parte da caridade. Então, puxando para as leis morais mais uma vez, o que mais importa de todo o conhecimento é a lei de justiça, amor e caridade. Só entendendo essa lei que a gente realmente progride na parte moral, né? Isso independente de ser espírita, porque outras religiões também falam da mesma coisa usando palavras diferentes. Mas essa é a lição para todos nós, me incluo nessa lição também, fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. Olha aí, conversamos com Estênio Fusaro, esse jovem espírita, sobre a juventude espírita, ele que está em Ilha Solteira, conversando com a gente.
Estênio, gratidão, gratidão, gratidão. Muito, muito obrigado. Espero ter outras oportunidades para a gente conseguir bater mais papos aí, tendo mais disponibilidades, pegar outros temas contigo. Adorei esse bate-papo contigo. Obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Damião. Espero estar de volta sempre que a agenda nossa permitir. Então tá bom. Você, semana que vem, estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Tchau. Você ouviu o programa Sensibilidade.